Vamos falar de insônia? Aquela que te acorda às 4 da manhã e você não sabe por quê? Eu sou a Fernanda Brito, sou psicóloga, psicanalista, neuropsicóloga. Conversa aqui sobre as tretinhas da cabeça e eu juro, sem julgamento. Quando você acorda às 4 da manhã, geralmente não é pesadelo, não é um barulho, o cachorro que acorda. Você simplesmente acorda com o coração acelerado, o peito com aquele aperto que você não sabe exatamente o que é, os pensamentos que já começam antes de você perceber que eles começaram. Aí você vai no banheiro, toma água, pega o celular, larga o celular, pega um livro, vê uma série, tenta dormir e não consegue. Aí só vai conseguir às 6 da manhã. Aí o alarme começa às 7, né? O alarme toca às 7, quer dizer. Isso não, pode não acontecer toda noite, mas com frequência suficiente para você estar constantemente no estado de privação do sono. E ele vai acumulando ao longo das semanas. Eu imagino que você já tenha tentado de tudo. Melatonina, chá, sem tela 1 hora antes de dormir, diminuir ou aumentar a temperatura do quarto, podcast de meditação guiada, que eu adoro, mas às vezes funciona, às vezes não. Porque no fundo, você está tentando resolver um problema como se fosse um problema de insônia, mas não começa na insônia. A insônia que resiste, que volta mesmo quando você faz tudo certo, ela aparece geralmente quando a nossa vida está mais pesada emocionalmente. Então, ela é raramente um problema de higiene do sono. É um problema de processamento emocional durante o dia. O que está acontecendo às 4 da manhã não começou às 4 da manhã. Começou naquela conversa difícil que você teve na semana passada e não terminou. Naquela preocupação com o seu filho que você guardou lá no fundo, que você falou que depois você resolveria. Naquele estresse que você passou, na raiva que você passou, porque não era o momento de falar. Na decisão que você está travada, que você não consegue olhar de frente, porque você não sabe o que responder. Então, durante o dia, você até tem estrutura, porque você tem agenda, você tem o próximo item da sua lista, tem estímulo suficiente para manter o não processado debaixo do tapete. À noite, quando o ruído externo para, o interno começa. O que ficou represado durante o dia encontra uma janela de silêncio e sobe. E seu sistema nervoso, que estava esperando pelo silêncio para processar, começa o trabalho. Só que você está deitada no escuro, às 4 da manhã, tentando dormir, não processando. Então, o processamento não consegue ser concluído. Ele fica girando. O Matt Walker, que é um neurocientista e pesquisador do sono da Universidade de Berkeley, ele descreve o sono REM como uma espécie de terapia noturna. Um estado onde o cérebro revisita experiências emocionalmente carregadas no ambiente neuroquímico, que permite o reprocessamento sem a ativação intensa que acompanha o evento original. Então, o que você viveu durante o dia, que ficou emocionalmente carregado, seu cérebro tenta processar durante o seu sono. Quando esse processamento é interrompido, então quando o sono ele fica fragmentado, quando tem esse acordar no meio da madrugada, o reprocessamento não conclui. Então a experiência emocional fica sem integração e aparece de novo na noite seguinte, ainda carregada, ainda pedindo processamento. Esse ciclo explica parte da natureza persistente da insônia ligada à ansiedade ou à carga emocional elevada. Então, tem conteúdo emocional que não está sendo processado. O sono fragmentado impede que isso aconteça. Então, o conteúdo não processado continua ativando o sistema. O sistema ativado fragmenta o sono. Então, é um ciclo. Tem também um elemento específico sobre o horário das 4 da manhã que é biologicamente relevante. Então, esse horário corresponde a um ponto particular do ciclo circadiano, onde o cortisol começa a subir em preparação para o seu despertar. Em pessoas com sistemas de estresse cronicamente ativado, esse aumento pode ser pronunciado e ainda mais precoce, acordando a pessoa antes do horário natural, porque o sistema já entrou em modo de prontidão. Não é que você está sendo dramática, é neurobiologia do estresse crônico. E tem um padrão específico que eu vejo com frequência. A pessoa que funciona perfeitamente durante o dia, então ela é produtiva, presente,
parecendo estar dando conta de tudo, e ela desmorona à noite. De dia tem coisa para fazer. A ação preenche o espaço. O que não foi processado fica contido pela estrutura do dia. À noite, quando a estrutura cai, o conteúdo sobe. E a solução que a maioria tenta é preencher a noite também. Série até dormir, podcast até dormir, qualquer coisa que mantenha a mente ocupada até o cansaço vencer. Às vezes funciona e aí você dorme. Mas é um sono menos reparador porque o sistema nervoso nunca desacelerou de verdade antes de dormir. O tratamento da insônia, ele começa durante o dia, não na cama, não na hora de dormir, durante o dia, criando espaço para processar o que acontece em vez de continuar adiando. Não precisa ser meditação de 1 hora. Pode ser 10 minutos no carro antes de entrar em casa, depois do trabalho. Sei lá, não liga o rádio, não faz um podcast, não liga para alguém. Se observa, vê o que vem. O que vem, frequentemente, é o que o sistema nervoso estava esperando espaço para processar. A preocupação, a raiva, a tristeza, o medo. Quando você abre espaço para isso durante o dia, de forma consciente, tem menos pressionando à noite para que abra a janela de silêncio. A privação crônica de sono tem efeitos além do estar cansada. A regulação emocional é a primeira coisa a ser afetada. Você fica mais reativa. Estímulos que normalmente processaria com perspectiva se tornam catástrofes menores. A tolerância à frustração diminui. Metabolicamente, privação de sono afeta os hormônios que controlam fome, saciedade, então aumenta o seu apetite por carboidrato e alimento de maior densidade calórica. E aí, se a insônia persiste há meses, se está afetando significativamente seu funcionamento e sua qualidade de vida, se ela vem acompanhada com ansiedade intensa ou sintoma depressivo, isso merece avaliação. Uma avaliação psicológica e, se indicado, de uma avaliação psiquiátrica. Tratamento integrado, que olha o que está gerando o estado que impede o sono e não só a insônia em si, é o ideal, porque o corpo e a mente trabalham juntos. Se você se identificou com qualquer coisa que eu tenha falado aqui e acha que já tentou de tudo sozinha e que precisa de uma ajuda maior, procura a gente. O link está aqui na descrição.